volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. E o Cruzeiro fez o último treinamento ontem à noite na Arena da Baixada, local do jogo contra o Atlético Paranaense, hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, Leandro, o empate lá no Sul, você acha que seria um bom resultado para o Cruzeiro? Com certeza, fora de casa, mas eu acho que o Cruzeiro pode ir lá e vencer a partida. O Atlético Paranaense tem essa maneira de jogar, esse jeito de jogar, né? Fernando Diniz não muda, ele pode perder, ele perdeu, né? Um brasileiro agora, ele não vai mudar, o jeito dele sempre foi assim, vai ser. Então, eu creio que o Cruzeiro, com certeza, ficando atento o tempo todo, o Mano com certeza já passou para os jogadores. Eu acho que o Cruzeiro pode voltar de lá com esses 3 pontos, que vai ser muito importante para o segundo jogo. Agora, lembrando, Vinícius, que o jogo de volta vai ser só após a Copa do Mundo. Você acha que isso é positivo ou é negativo para o time do Cruzeiro? Eu acho ruim, são 2 meses entre um jogo e outro. Acho muito ruim num confronto de mata-mata, uma distância dessa entre um jogo e outro. Você acaba esfriando o confronto, acho que é ruim para todo mundo. É ruim para os times, é ruim para a competição, para você divulgar o torneio. Mas, enfim, né, o calendário é muito ruim, tem esse problema, não tinha data para colocar, vai ter que ter essa distância de 2 meses. Entre um jogo e outro. Porque o Cruzeiro acho que não vai mudar tanto, né? Pode ter um impacto aí com relação à janela, por exemplo, de meio de ano, algum jogador que possa até sair, ter essa possibilidade do Arrascaeta sair depois da Copa, o Murilo que está para ser vendido a qualquer momento. Então, pode ter algumas mudanças, mas ainda assim acho que não prejudica não, né? Acho que ainda assim o Cruzeiro tem que entrar com a cabeça nesse jogo, fazer um bom resultado, como disse o Leandro. Acho que por mais que o Atlético Paranaense seja um time que você precisa respeitar, mas já é um time que está 6 jogos sem ganhar, está num momento um pouco de pressão, o Cruzeiro precisa se aproveitar disso e tentar buscar a vitória. Agora, Guilherme, o Thiago Neves, mais uma vez, não vai para o jogo. Você acha que ele é um jogador de extrema importância que vai fazer falta hoje? O Thiago Neves sempre faz falta, né? Um jogador experiente, tem muita habilidade, sabe chamar responsabilidade, é decisivo, principalmente em jogos de mata-mata. Mas o Mano Menezes, ele escalou um time bem coeso contra o Sport. A gente viu o Cruzeiro atacando, o Cruzeiro fluindo o seu jogo de forma positiva, sem ficar com aquele meio campo de freio de mão puxado. E vai possivelmente repetir essa escalação, a gente vai conferir daqui a pouco a provável formação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem tudo para sair com um ótimo resultado lá da Arena da Baixada, mesmo sem a presença efetiva do seu torcedor por decisão do Ministério Público do Paraná, né, que não impede a torcida visitante de comprar ingressos, mas não destina um espaço para esse torcedor visitante que, se quiser ir ao jogo, vai ter que ficar misturado com o torcedor do Atlético do Paraná e descaracterizado, né, sem a camisa do clube. O Cruzeiro tem sim chance de vencer, o Atlético Paranaense vem desfalcado, tem desfalques importantes, o Guilherme, que foi revelado pelo Cruzeiro, depois passou pelo Atlético, o Jonathan, lateral direito também, que jogou pelo Cruzeiro, o Paulo André, o zagueiro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e o Gris, fazendo essa conjectura aí de quem poderia jogar e quem não. O Atlético Paranaense tem muitos desfalques importantes e o Cruzeiro tem que se aproveitar disso. Mas vai com tudo para cima do Cruzeiro. A pressão está muito grande. A pressão sempre é um detalhe a mais, né? O Atlético Paranaense precisa da vitória, mas aquilo que eu falei, o Cruzeiro tem um elenco muito qualificado e tem sim possibilidade de trazer um ótimo resultado lá de Curitiba. A gente vai ver a escalação do Cruzeiro daqui a pouquinho, mas antes eu tenho uma dica para você que não tem tempo de cozinhar e que gosta de uma alimentação saudável, saborosa e com muita qualidade. A Horas Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Agora é a hora que o Leandro mais gosta. Na verdade, ele só participa do programa porque depois tem um almoçozinho da Hora de Foods para ele. Vamos ver aqui qual que é o prato de hoje. Vamos conferir. Olha lá, frango ao pizzaiolo de R$ 24,90 por R$ 18,90. Tá bom para você, Leandro? Já almocei, já. Já almoçou? Já peguei isso aí. Já peguei esse pratinho hoje aí, essa promoção. É porque, na verdade, tem um antes e um depois do programa. Não, só no jantar. Vou só no jantar agora. Tô light. Tá fazendo uma dietazinha, comida leve? Tô junto com o meu parceiro Gris aí, tá? Ah, é? Nós estamos mais leve agora. Ai, pois é, vamos ver então agora a escalação do Cruzeiro, a provável, né, gente? A gente nunca tem certeza da escalação do Cruzeiro para hoje à noite. Vamos ver aí. Vamos lá, Fábio, claro, Lucas Romero, Dedé e Léo, Egídio, no meio campo aí Henrique, Lucas Silva, Robinho e lá na frente Arrascaeta com Rafinha e, é claro, Sassá. Praticamente, acho que é a mesma escalação do último jogo, né, Guilherme? É a mesma escalação. O Robinho aí fazendo, entrando na vaga do Thiago Neves, como a gente comentou
tem problemas musculares, né? Sentiu dores na panturrilha direita. E, como eu disse, o Cruzeiro é forte, pode sim arrancar um resultado muito positivo lá em Curitiba. Eu tenho uma dúvida só com relação ao posicionamento, né? O Mano tentou no domingo começar dessa forma, com o Robinho fazendo mesmo a função do Thiago Neves, não estava funcionando bem, o Sassá ficou muito isolado, os jogadores começaram a ficar longe um dos outros lá no campo de ataque, melhorou quando ele trouxe o Robinho de novo para jogar do lado direito, levou o Rafinha lá para o lado esquerdo e deixou o Arrascaeta mais solto, próximo ali do Sassá. Eu acho que ele deve começar assim hoje, acho que é uma boa por 2 motivos. Primeiro porque o Arrascaeta rende mais nessa função, e segundo porque o Arrascaeta é um cara que ele tem alguma dificuldade quando o outro time ataca para acompanhar o lateral e tudo mais, mas quando o time perde a bola ele tenta recuperar rápido, é um cara que aperta ali a saída de bola. E acho que isso pode ser importante hoje diante de um time que a gente sabe que gosta de sair jogando com passe curto e que de vez em quando se atrapalha também nessa saída de bola. Leandro, você acha que o Arrascaeta ele rende mais com o Thiago Neves em campo ou sem? Ou não faz diferença assim para você? Não, acho que o Gris falou muito bem. Eu acho que nessa função dele no meio, não pode botar ele para jogar do lado, né? Para acompanhar a lateral, que aí já tira a qualidade dele. Então tem que deixar ele mais solto ali atrás dali do Sassá, que é o referência, para dar a bola para o Sassá, ou então até para o Rafinha ou para o Robinho. Então acho que quando ele joga com o Thiago Neves, aí não, fica mudando, os dois ficam mudando de posição. Mas quando ele joga sozinho, eu acho que ele tem essa liberdade, total liberdade para ser o cara, a bola passar nele sempre. Então acho que ele solto assim, ele rende mais para o grupo e para o time. Guilherme, você concorda com a escalação? Você faria alguma modificação nesse time? No caso, a modificação que poderia ser feita era se o Thiago Neves tivesse condição para jogar, né? E o próprio Edilson na lateral direita, mas os dois jogadores não têm essa condição física de jogo, então concordo com a escalação do Mano Menezes, acho que tem sim esse time forte para buscar a vitória jogando contra o Atlético Paranaense. A gente está falando do Arrascaeta, o Arrascaeta de fato foi confirmado na lista do Oscar Tabares para a Copa do Mundo. O Oscar, técnico do Uruguai, ainda vai fazer cortes nessa lista, então uma pré-lista, né, para a Copa do Mundo até o dia 4 de junho. Vai fazer 3 cortes, né? Ele deu uma lista de 26, né? Isso. Mas parece que o Arrascaeta não está na lista de cortes. São Acho que ele vai 27 permanecer. nomes e ele vai fazer o corte aí, mas acredito que o Arrascaeta vai sim jogar a Copa do Mundo e é o que o Gris falou. Na minha opinião, dependendo, já há conversas de clubes interessados no Arrascaeta, falou-se recentemente do Mônaco, clube francês, a Internacional de Milão, num passado recente, já mostrou interesse, então eu acho muito difícil o Arrascaeta permanecer no Cruzeiro depois da Copa do Mundo, e pior ainda se ele fizer uma boa Copa do Mundo. Sim. E aí se mostrar de pior fato melhor, pro mundo. né? É pior para o torcedor do Cruzeiro, né? Não para o jogador. Depende do ponto de vista. É melhor para o Arrascaeta, obviamente, que quer jogar na Europa, não quer jogar em mercados secundários como Estados Unidos e China, e potencial para isso, de fato, ele tem. Agora, Vinícius, você acha que o Robinho pode disputar, pode brigar pela vaga de titular se ele for bem no jogo de hoje? Ele precisa voltar a jogar bem, né? O Robinho vem oscilando muito. O Mano até disse na semana passada, antes do jogo contra o Sport, que ele estava oscilando muito por conta da função que ele estava fazendo, jogando mais aberto pelo lado direito. Mas ele não funcionou também jogando mais centralizado no início do jogo contra o Sport. Então ele precisa se reencontrar. Hoje está mais difícil para ele, porque o Arrascaeta e o Thiago Neves são titulares absolutos. Quando tiverem condição de jogo, eles vão jogar, porque tem que jogar mesmo. E a outra posição, né, nesse trio de meias, normalmente o Mano tem optado por um jogador mais rápido, um jogador mais agudo, e não é muito a característica do Robinho. Então, para ele tomar essa posição do Rafinha ou de algum outro jogador no meio-campo do Cruzeiro, hoje está um pouquinho difícil. Mas ainda assim, acho que é um jogador muito importante. O Robinho é um cara que é decisivo, que tem experiência, que nos jogos grandes normalmente costuma dar boas respostas. Acho que é um jogador muito útil ainda para o Mano. Sim, agora, Leandro, por que dessa queda do Robinho? Ele era preferido do Mano aí há um tempo atrás. O que você acha que aconteceu? Mas isso é o futebol, acontece, é momento. O Cruzeiro hoje tem elenco. Semana passada aqui no programa eu falei do Lucas Silva. Estava para voltar para o Real Madrid, hoje não. Hoje já quer a permanência do Lucas Silva. Então o futebol hoje é momento. O momento do Robinho, ele deu uma queda, mas aí está tendo oportunidade, ele pode provar para o Mano que ele pode voltar a ser titular. Então o Cruzeiro tem várias opções, muitas opções. Então quando cai de produção, já tem outro para substituir e os caras estão respondendo muito bem. Então é isso. Então acho que é o momento dele, está voltando agora e que ele dá continuidade para poder voltar de titular. Guilherme, falando do time adversário, que perigo você acha que o Atlético Paranaense pode oferecer hoje para o Cruzeiro? Joga em casa, joga com o apoio do seu torcedor, tem um técnico que está pressionado, apesar de ter a confiança da diretoria do Atlético Paranaense, precisa do resultado, apesar dos desfalques.
Então é um jogo em que o Cruzeiro precisa ter bastante atenção, principalmente com o meio-campo do Atlético Paranaense, que é um meio-campo de qualidade, apesar de não ter o Guilherme, que é uma das armas do Atlético Paranaense. Mas é um time difícil de ser batido, e jogos entre Cruzeiro e Atlético Paranaense em mata-matas, historicamente, passando aí na lembrança, o Cruzeiro sempre teve dificuldades, né? Desde da seletiva da Libertadores em 99, se não me engano. Depois o Cruzeiro já foi eliminado em Copa do Brasil pelo próprio Atlético Paranaense em 2012. Então é um duelo aí para deixar as barbas de molho. O Cruzeiro, apesar de ser forte, tem que ter atenção para jogar fora de casa. Ana, eu queria só falar rapidinho. O Guilherme até tocou nesse assunto. Ontem a gente repercutiu muito a respeito disso lá na 98. Dessa decisão do Ministério Público do Paraná e da diretoria do Atlético Paranaense também, porque apoiou, diferentemente do Curitiba e do Paraná, que não aceitaram essa proposta do Ministério Público para torcida única em todos os jogos lá no estado. O torcedor do Cruzeiro sai muito prejudicado, né? Acredito eu que tem muita gente que pensaria em ir ao jogo que vai deixar de ir por causa disso. Sem dúvida. Ontem tentei contato ao longo de todo o dia com o Maximiliano Deliberador, que é o promotor lá do Paraná, que teve essa ideia e que procurou os clubes para fazer essa mudança. Não consegui falar com ele, mas queria convidar ele um dia a ir num estádio de futebol, porque tenho certeza que o cara que tem uma ideia dessa nunca foi num estádio de futebol na vida, não faz a mínima ideia do que se passa. Por mais que o cara esteja sem a camisa, um torcedor do Cruzeiro, que estiver no meio dos torcedores do Atlético Paranaense hoje e comemorar um gol, a gente não sabe qual vai ser a reação de quem está ao lado, né? Então é muito complicado. Torço para que não tenha nenhum tipo de problema, para que nada aconteça nem com os torcedores do Cruzeiro, nem com os torcedores do Atlético Paranaense, mas se acontecer alguma coisa, o responsável tem nome e sobrenome. Com certeza. Bom, gente, agora eu tenho mais um recado para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos com a segunda parte da entrevista exclusiva do volante Adilson ao bate-papo esportivo. Não saia daí.